Você acabou de começar sua carreira em TI e Telecom e conseguiu um emprego lá como analista de suporte, analista de rede em um provedor de acesso de pequeno porte. Você recebe uma ligação de um cliente dizendo que a internet caiu. Aí você manda ele fazer alguns testes, né? Você já tem algum know-how, então você pede para ele testar o modem, né? Reiniciar o modem, você pede para ele dar alguns comandos ping, você pede para ele fazer alguma configuração em nível de aplicação, e aí você conseguiu resolver o problema daquele cliente. Maravilha, né? Então, esse passo a passo que eu acabei de te mostrar aqui, ele tem uma razão, né? Você, como analista de suporte, você tem um checklist padrão que você tem que seguir. E como é que foi criado esse checklist? Com algum tipo de criatividade? Não, existe uma lógica para isso. Que lógica é essa? Nada mais é do que o modelo OSI e o modelo TCP/IP que você vai aprender a partir de agora. Maravilha, pessoal. Lembra do atendimento que você acabou de fazer? Então, antes você não tinha esse padrão todo, né, que você está fazendo para atender o cliente. Lá no passado, né, você tinha aí, né, na verdade, um caos, né, o início da criação das redes era tudo meio caótico, porque cada um tinha um padrão específico, né, ninguém tinha algo padronizado que pudesse interconectar diversas redes. Por isso que lá em 1984, a ISO, né, a International Organization for Standardization, criou o que a gente chama de OSI, modelo OSI, que é o Open System Interconnection, que é um modelo de 7 camadas, né? E cada camada dessa tem a sua função. E é uma das melhores formas que a gente tem hoje de aprender rede de computadores. Então, o OSI, né, ele serve, né, como vocês podem perceber, para colocar diversos protocolos dentro nela, né, e separar esses protocolos, semelhante com a conversa que a gente teve antes ali, falando sobre o Donald Trump e o Kim Jong-il, né? Você tem ali várias camadas ali de atuação. Recapitulando, os governos, né, os presidentes falam de assuntos governamentais. Agora tem os tradutores, né, que fazem aquela tradução. Temos também aí os ministros que falam de outros assuntos, ou seja, a gente quebrou em diversas partes, né? Então, esse OSI ele chegou para organizar isso, né? E também não somente para deixar as redes compatíveis entre si, mas também para facilitar aqui o nosso estudo. Aproveitando o gancho aqui, fazendo um jabá, essa é a formação de rede de computadores módulo 0, né, a aula número 3. E se você quiser fazer os demais módulos, né, de 1 ao 4 e crescendo, tem link aqui embaixo com uma condição exclusiva para você que está assistindo este vídeo. Maravilha, pessoal? Então, agora vamos continuar a aula. Como vocês podem perceber, o modelo OSI ele é baseado em 7 camadas, né, para tentar te mostrar de maneira mais visual. Imagina agora, né, você está no celular, você está no computador, digitando nesse momento, né, então apenas parado assistindo alguma coisa, nesse caso um vídeo. Para que esse vídeo chegue na sua tela, houve uma série de processos ali internos dentro do computador, dentro de rede de computadores, para que você conseguisse, né, acessar, né, essas informações. Então imagina que esse cara bem aqui é você. Então, você está recebendo um vídeo. Como é que eu faço para receber esse vídeo? Através do modelo OSI. Perfeito? Então, eu vou te explicar agora camada por camada, né? 7 camadas do modelo OSI, para que isso fique mais claro para vocês. Temos 7 camadas, começando com a aplicação, depois a apresentação, sessão, transporte, rede, enlace ou data link e camada física. Eu não espero que você aprenda isso de uma vez só, né? Vê esse vídeo várias vezes, né? Contextualize o máximo possível, baseado naquilo que eu comentei com vocês, né? Como, por exemplo, o exemplo aqui do suporte, né? E aí, devagar, você vai pegando isso. Maravilha? Então, não se preocupe se não pegar de primeiro. Então, a primeira camada, camada de aplicação, ou primeira ou última, né? Depende do ponto de vista. Então, a camada de aplicação, o nome já diz, aqui estão suas aplicações, seja um e-mail, seja um browser, seja um FTP, seja um aplicativo como o YouTube, ou então como o Facebook. Então, é onde tudo se materializa. Todas as camadas inferiores aqui, né, como vocês podem ver, essas camadas inferiores, né, fizeram materializar tudo isso que você está vendo. Perfeito? Então, quem é que faz isso, né? Essa materialização começa, né, agora com a camada de apresentação.
Ou seja, a camada de apresentação ela garante que as informações possam ser lidas. Te dar um exemplo aqui. Você deve usar um compactador, né? O WinZip, por exemplo, ou WinRAR, né? Que ninguém paga a licença daquilo. Né? Até é uma judiação. É, o, o compactador, ele faz o quê? Ele garante que você consegue ler aquela informação. Você vai descompactar. Se você não descompacta aquilo, você não consegue ver. Beleza? Então, um algoritmo criptográfico. Ele também serve para que você consiga ler aquela informação. Então, também na camada aí de apresentação. Temos também aí a camada de sessão, onde ela cuida do estabelecimento, gerenciamento de sessões. Então, você tem, né, um computador aqui, né, e você pode querer acessar um servidor de destino. Então, para que você acesse esse servidor de destino, é necessário que haja uma comunicação, né, um gerenciamento de sessões, gerenciamento de fluxo de informação. Maravilha? Então, quem vai fazer isso é a camada de sessão. Da camada de sessão para baixo, aí sim você começa a entrar nas redes de computadores propriamente dita. Camada de transporte, né? A camada aí que vai receber, né, esses dados que vêm daqui, né, da camada de aplicação, apresentação e sessão. Então, chega aqui e eu tenho que empacotar isso de alguma forma. E aí eu uso protocolos, né, que permitem, que faça esse empacotamento. Ou seja, eu vou segmentar essa informação e transportar ela. Maravilha? Temos também a camada de rede, que ela cuida da sua conectividade, ou seja, a escolha da rota, né, e o encaminhamento deste quadro, deste pacote, né, para um respectivo destino. Então, aqui que está o protocolo IP, por exemplo. Temos também aqui na camada de enlace, ou data link, é onde vive o Ethernet, é onde vive o Wi-Fi. Então, essa camada aqui, ela recebe, né, ela é mais focada em rede local, ela cuida especialmente de quê? Da formatação do quadro, ou seja, eu vou pegar essa informação e colocar dentro de um quadro, e também cuidar da detecção de erros, não necessariamente da correção de erros. Normalmente você faz a correção da camada de transporte. E a camada física, né, onde você tem níveis de tensão, taxa de transmissão, conectores, etc. Ou seja, camada física são cabos, são conectores, o pulso elétrico, é o pulso de luz, que eu já comentei com vocês. Então, ali é onde a informação ela nasce, digamos assim, né, para que ela se materialize e vire aí o vídeo que você está vendo aqui agora. Então, chega uma luz aqui na camada física. Depois, essa luz é convertida num quadro de rede local. Aí eu tenho que sair da rede local e chegar no meu computador. Então, eu tenho que ter aqui um endereço IP que faz isso. Só que aí eu tenho que ter um controle dessa transmissão. Quem faz é a camada de transporte. Eu tenho que ter um controle dentro da aplicação, né? Dentro do YouTube, eu tenho que fazer um controle entre o servidor e o cliente do YouTube, por exemplo, ou do Facebook. Então, camada de sessão faz isso. Eu tenho que ter um codec. Você está vendo o vídeo, você tem que ter um codec, né, para codificar essa informação aqui e sair de bits e bytes para o vídeo que você está vendo, imagem, né, cores, né, isso que você está vendo aqui, a camada de apresentação. E finalizando com a tela, né, do computador, onde materializa tudo que é a nossa camada de aplicação. Maravilha? E isso é um modelo teórico, né? E a gente vai correlacionar ele com o quê? Com o modelo prático, que é a arquitetura TCP/IP. Então, você usa o modelo OSI como modelo de referência, né? O nome já diz, e você usa aí o modelo TCP/IP, que ele é nada mais do que uma adaptação desse modelo OSI para que você consiga visualizar essas informações. Então, vejam aqui, a camada de aplicação, apresentação e sessão, ela vira uma coisa só, transporte fica uma coisa só, rede também, data link físico, você pode transformar ela na camada Network Access, perfeito? Mas também ela pode ser dividida aqui, aí depende da abordagem, né, que você está trabalhando. Maravilha? Então aqui você tem, por exemplo, né, na camada de aplicação, vários protocolos, como HTTP, SSH, né, que é o protocolo aqui de transmissão criptografada, né, HTTP para você acessar a web, SMTP, né, que é o de e-mail, DNS para resolução de nomes, SMNP, que é gerenciamento de rede. E transporte, nós temos o Transmission Control Protocol, User Datagram Protocol. Ele é usado aí para fazer a transmissão de dados, controle de erros, controle de fluxo. Maravilha, isso eu vejo com grande riqueza de detalhes lá no módulo 2 da formação em rede de computadores. Recomendo que você dê uma olhadinha no módulo 2, né, caso você vá adquirir a minha formação.
Temos aqui a camada internet, ou também chamada de camada de rede, tá? Depende da bibliografia que você está vendo. Você tem o protocolo IP, né? O mais famoso, né, pessoal? Então, temos também o protocolo ICMP, que é o ping, é o traceroute. Tem até vários vídeos aqui no canal falando sobre esses dois protocolos. Maravilha? Então, tem até aqui exemplos de endereço IP, versão 4 e IP versão 6. Né? O primeiro que eu mencionei aqui, ele tem aí 32 bits, e o outro já salta aqui para 128 bits, né? Você aumenta bastante a quantidade de endereços possíveis. E a camada aqui de enlace barra física, né, o Network Access, se você fundir as duas, você tem várias tecnologias, como o Bluetooth, né, para transmissão de dados em curtíssima distância, o Wi-Fi, que dispensa comentários, Ethernet, que é a transmissão em rede local. Então, tudo isso aqui está vinculado a uma camada. Perceba, esses protocolos eles estão separados, pessoal, né, em camadas distintas. Por que eu não junto tudo isso e faço um pacotão? Dificuldade, primeiro, do seu aprendizado, e para troubleshooting. Imagina que se a minha internet para e eu não sei nem por onde começar, né? Porque eu tenho, na verdade, uma sopa de protocolos dentro de uma camada só e não consigo nem separar o joio do trigo. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco? Do analista de suporte? Que a gente tinha um passo a passo? Como é que é esse passo a passo dele? Lembra que eu falei? Verifica se o equipamento está ligado na tomada, faz um reset dele. Camada física. Verifica aí o software dele, verifica o endereço MAC dele, né? Camada de enlace. Dá um ping, né, no equipamento. Camada de rede. Então, pessoal, existe uma lógica para isso. Maravilha? Então, pensa nisso, revê esse vídeo, e no módulo 1 do modelo da formação em rede de computadores eu falo com muito mais profundidade. Maravilha? Um grande abraço a todos e eu te vejo no meu próximo vídeo.